o grande economista André Lara Rezende, que já bateu bola com o Ciro aí recentemente, que era um cara mais liberal, monetário, agora tem dialogado mais com o nacional-desenvolvimentismo, com a parte mais progressista, de redução da desigualdade. Ele foi entrevistado do Canal Livre, o Ciro já foi várias vezes, eu espero que vá nos próximos meses novamente, né? E em dado momento, ele falou sobre essa questão da autonomia do Banco Central, não é? E falou sobre as altas taxas de juros, a Selic, que está em 13,75%, não 13,5%, como eu falei de maneira errada há algumas semanas. Mas vamos reagir juntos ao que ele falou. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aí para a gente reagir junto. Eu vou fazer questão de comparar na sequência com o que o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, bolsonarista, liberal até o talo, falou sobre a taxas de juros. O André Lara Rezende, que já participou do Plano Real, assim como o Ciro, muito importante, foi presidente do BNDES, lá no governo FHC, no FHC2, diretor do Banco Central, então é alguém que entende muito do riscado. Vejam só o que ele falou sobre tudo isso. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. A gente sair do assunto da discussão do momento, que é a questão da taxa do Banco Central, dos juros do Banco Central, 13,75. O presidente Lula tem atacado nessas últimas semanas, tem atacado o Banco Central, a independência do Banco Central. Não, criticado, né, irmão? A taxa de 13,75%. Deixa de ser liberal. Muitos acham que ele está fazendo isso para poder, se eventualmente a economia não crescer, andar de lado, ele possa usar isso no final do ano como uma desculpa, dizendo que o Banco Central teve interferência diretamente nisso. O presidente do Senado e da Câmara se pronunciaram dizendo que o Banco Central tem que ficar independente, tem que seguir dessa maneira como independente, que é uma marca mundial. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, Roberto Campos Neto, se pronunciou dizendo que é correto o que está estabelecido com o Banco Central independente, porque a política monetária tem que ficar dissociada de um cunho político. Eu queria lhe perguntar nesse início, o senhor é favorável ao Banco Central independente? E dois, o senhor acha que a nossa taxa de juros, neste momento, deveria ser essa de 3,75? Se não, qual deveria ser? A palavra independência é inapropriada. A palavra correta é autonomia do Banco Central. O Banco Central, evidentemente, não pode ser independente dos poderes constituídos, senão seria um quarto poder. Exatamente. Muito bem explanado aí pelo André Lara. Não é? Deixa eu voltar aqui. Bom, exatamente como o André Lara falou. Não é? A independência pressupõe que você faz o que bem entender. Por mais que tenha-se autonomia do Banco Central de 2021 para cá, mas a verdade é que quem comanda o Banco Central é o mercado, são os bancos. Não é? É um rentismo. E eu concordo com o Lula, como eu falei nos últimos vídeos, tem que ser criticado sim. Essa alta taxa da Selic, 3,75, ela atravanca o crescimento do Brasil, do PIB. Não é? E não adianta você atacar isso se você não propiciar uma reforma estrutural e uma reforma tributária progressiva. Né? Os juros estão muito altos, as pessoas não conseguem mais pagar suas dívidas, não conseguem mais viver bem, sem dificuldades. Muitos milhões estão com insegurança alimentar, inclusive, mas isso vai demorar muito para se resolver. O Lula acerta, sim, não em atacar, mas criticar essa gestão. Não é? Mas, assim, o Roberto Campos Neto vai ser criticado e tal, vai ficar pisando em ovos, mas, infelizmente, ele não vai sair. Ele vai até o final do mandato dele. Vai até o final. Não é? Vamos adiante. E, corretamente, o que você quer é que o Banco Central tenha autonomia operacional para conduzir as políticas determinadas pelo governo. Evidentemente, o Banco Central é um órgão de Estado, não necessariamente de governo. Você quer que tenha uma certa continuidade na política, uma certa... Muda o presidente.
ele esteja protegido de pressões políticas espúrias. Pressões, normalmente a ideia é pressões eleitoreiras, enfim, de governo. Foi com Bolsonaro, né? Eleição, etc. Bolsonaro e Roberto Campos Neto. Com isso, a ideia de que os diretores do Banco Central têm um mandato, que não coincidente com os mandatos do Executivo, da Presidência da República, faz um pouco de sentido, porque os mercados financeiros precisam de certa previsibilidade e ideia de grandes mudanças e podem ser profundamente perturbadoras, desorganizadoras do mercado financeiro e da economia. Sim. Então faz sentido que você tenha autonomia operacional dos bancos centrais. Agora, um banco central autônomo parte do princípio de que a política monetária, a política do Banco Central, possa ser algo puramente técnico e não esteja submetido às circunstâncias, o que não é verdade. A teoria monetária, como toda a teoria econômica, é uma combinação de técnicas, de noções sobre o funcionamento da economia, e como a economia é uma ciência social, portanto, uma ciência política, não uma ciência exata, ela tem necessariamente, está ligada às circunstâncias políticas e está sempre em evolução. Porque a teoria econômica está em permanente evolução. Não necessariamente que ela foi errada no passado, ela é mais ou menos apropriada para as circunstâncias. E as circunstâncias nas últimas décadas, desse início do século XXI, são muito diferentes do que foram na segunda metade do século XX. Então, a teoria monetária mudou muito. E com a condução de política monetária mudou. Antes se pensava em base monetária, quantidade monetária, hoje sabe que não é assim que os bancos centrais funcionam. Os bancos centrais no caso lá do real, na época do real, que eles fez parte. Os agregados monetários e passaram a funcionar com um instrumento que é a taxa básica de juros, a taxa cobrada sobre as reservas bancárias. Eu não quero me estender demais nisso, porque a pergunta já era longa, mas eu vou voltar. Então, assim, sim, a autonomia operacional do Banco Central é um avanço institucional. Sua segunda pergunta, a taxa de juros básica hoje, de 13,75, está correta? Na minha opinião, não. Claro que profundamente não. Muito errada. alta. E digo por quê. Assim como eu acho que a taxa muito baixa, abaixo de 3%, foi posta, também estava errada. Por quê? Justamente porque, como disse, o mercado financeiro não deve sofrer mudanças bruscas de direção. Então, a condução da política monetária deve ser a condução suave, com direcionamento e previsibilidade. Tá? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E depois, essa taxa hoje é muito alta, só para pôr isso em perspectiva, o mundo hoje, todos os países avançados sempre bom a gente comparar com os outros países. Ou seja, a taxa nominal reduzida à taxa de inflação, negativa. Ainda que estejam todas subindo, o Ciro falava muito todas as taxas nominais estão em processo de ajuste para cima, porque você saiu de um período de deflação para um período de recuperação da inflação. Em todo mundo essas taxas estão subindo, mas continuam negativas. Nos países, o Brasil sempre foi muito alta, sempre elevada, e agora só piorou. A maior taxa positiva, se não me engano, é a do México, a segunda é a do Chile. É em torno de 4% real. Nossa, está em 7%. Né? 8,5%. É muita coisa. Então o Brasil tem a taxa real mais do que o dobro da segunda mais alta do mundo. Para pôr isso em perspectiva. Segundo, a taxa de juros, o efeito da taxa de juros sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Exatamente, vocês lembram, o Ciro falava muito isso, não só o Ciro, mas os manuais nacional-desenvolvimentistas que embasaram o PNB falam que o Banco Central tem que ser mais ou menos como os de fora, como o Fed, como eu já citei, o Federal Reserve, que é o BC americano, tem que se perseguir, não é, a menor taxa de inflação a pleno emprego. Senão, qual o sentido? E não pode ser independente, como o grande André Lara falou aí, como alguns queriam.
Né? Que o Banco Central toca aqui as agendas do mercado e dane-se o resto, dane-se o país, dane-se a população. Não, tem que responder aos governos. Não é? E eu também sou contra a autonomia. Eu acho que deveria, se não está se fazendo as premissas de presidência, como é o caso do Roberto Campos Neto agora, então que ele saia, que ele seja exonerado, empichado, enfim. Não é? Como eu já falei, dou os parabéns aí para as ações do PSOL relativo a isso. Não é? A gente tem que ficar em cima. Repito, acho que não vai acontecer nada, acho que o Roberto Campos Neto vai permanecer como presidente do Banco Central até o final, né? Mas a gente vai continuar em cima, a gente vai continuar criticando. É o nosso papel, enquanto progressista, fazê-lo. Não é? E eu espero que o próximo presidente do Banco Central seja exatamente esse senhor, o André Lara Rezende, que com certeza fará um grande papel, um grande quadro, um grande economista, que foi muito importante também para a construção do Plano Real lá em 1994. Não é? Bom, agora vamos ao contraponto, né? O liberal, até não ter mais jeito, do Roberto Campos Neto, que deu entrevista para o Roda Viva da última segunda-feira. Roda Viva, o Ciro foi inúmeras vezes por lá, vocês sabem. Vamos ver o que o Roberto Campos Neto falou nesse trecho aqui. E tem um extrazinho muito polêmico na sequência. Mas vejam o que ele falou aqui sobre exatamente esses juros muito altos, acima de 13% da Selic. Compartilhar. Vejam aí o que ele falou. Então, aqui o debate do fiscal. O senhor deve ter acompanhado ontem o André Lara. Ele repetiu ali mais de uma vez que não existem riscos fiscais para frente. E vários integrantes do governo têm repetido isso também. O senhor podia enumerar, até para quem está assistindo, que é mais leigo, quais são, no detalhe, os riscos fiscais que tem para frente que faz com que a gente tenha que manter a taxa de juros em 13,75%? Fala, Roberto Campos Neto. A taxa de juros são vários fatores, né? E tem vários fatores que são estruturais. Rolando Lero. A gente pensa assim, por que a taxa de juros é alta? Esse é um debate que levaria mais de um programa desse aqui. Mas tem fatores estruturais. Então, nós temos problemas crônicos. Nós temos um problema da dívida, sim. Tem um problema de produtividade, sim. Tem um problema de baixa poupança, sim. Então, quando a gente olha a taxa de juros neutra, e a gente às vezes pega a taxa de juros real e a gente prefere olhar a taxa de juros real neutra, porque no final as duas são muito correspondentes a longo prazo. E a gente tenta dissecar quais são os problemas. E tem vários problemas estruturais além do fiscal. O fiscal é um deles. Em relação ao fiscal, o que a gente observa nos últimos muitos anos, e a gente estava conversando um pouco sobre isso há pouco, é que você tem uma trajetória de gastos, né, que é uma trajetória que é difícil de ser interrompida. Então, a gente, por exemplo, quando separa todas as rubricas de gasto, eu fiz isso nesse período que eu estava de férias, e olha a trajetória, se você imaginar uma linha de tendência de alta, que é a média, imaginar todas as vezes que teve um corte que foi abaixo da média, várias vezes esse corte ele não é sustentável, não é uma coisa que vamos dizer assim, é estrutural, então volta. Então, a gente teve vários cortes que voltaram. Por exemplo, se você faz um ajuste que é muito baseado no corte de funcionalismo, depois volta. Papinho, eu posso dar vários exemplos, mas para não alongar muito a resposta, eu acho que também isso é até uma parte... Alongar o quê, meu filho? Você não falou nada. Eu acho que é razoável esperar que o governo chegue e faça um mega ajuste de despesa, uma coisa que nunca foi feita. A gente sim tem que cuidar da despesa, a gente tem que entender que no final das contas o crescimento é o que vai levar de fato a uma melhoria fiscal, mas existe sim... Crescimento como que essa alta? Isso não sei o que estou dizendo. Como, quando a gente captura o prêmio de risco que existe nos diversos mercados, está lá, está expresso lá. E esse ponto de que o Brasil não tem dívida maior que o mercado emergente não é verdade. Se você olhar o conceito do FMI, a dívida do Brasil é 25%, 30% acima da média do mundo emergente. E curioso, quando a gente olha o que foi feito em termos de programas de enfrentamento à pandemia, os países que gastaram mais foram países que ao longo do caminho tiveram um aumento de prêmio de risco, ou seja, tem uma correlação da percepção dos agentes financeiros com a trajetória de dívida. No final das contas, você pode até desviar da trajetória, contanto que exista uma forma de comunicar para o agente que eu tenho um plano para convergir. Eu acho que o governo pode fazer isso, tem tempo. Tenho conversado com o ministro Haddad, ele está super bem intencionado. A gente precisa, em conjunto, achar uma forma de comunicar para os agentes. E aqui não se trata de rentistas, estou dizendo para os agentes econômicos que apostam no país, que a gente tenha uma equação para equilibrar a trajetória de... Que cinismo, hein, amigo? Até parece, é lógico que se trata de rentismo. Vocês viram, vocês notam que é um Rolando Lero. Fala.
e não sai do lugar. Não explica por que a alta da Selic, por que os juros mais altos do mundo, os juros reais de 8%, como o André Lara Rezende falou agora há pouco, vocês viram? Foi até mencionado pela repórter. É um absurdo, né, gente? Roberto Campos Neto é um liberal, não tem jeito. Aí ele tá se afastando do Bolsonaro. Não, veja bem, não sou bolsonarista, não. Meu intuito é de trabalhar na melhoria do Banco Central da economia no Brasil. Estou conversando com o ministro Haddad. Puro papo furado, né? Esse cara, ele está a serviço dos grandes bancos, do mercado financeiro. Né? Infelizmente, ele vai continuar até o final do seu mandato. Aí eu espero que o André Lara Rezende ou algum outro economista mais sério e com viés mais progressista assuma o seu lugar na sequência. Né? Se não me engano, mandato de 4 anos, né? E eu acho que em 2020, então é 2024, ano que vem. Ano que vem a gente vai ficar livre desse picareta, desse neoliberaleco. Né? Falando nele, só para finalizar essa parte do React, a gente ir para o finalzinho, veja um absurdo que ele falou sobre o Pix. Faço questão de compartilhar aqui com vocês. É rapidinho, vejam só. Olha o que esse sem noção falou. Vou compartilhar aqui. Agenda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Lá Pix. Vem. Outro dia eu estava num restaurante, Lá o vem. garoto veio vender, né, um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado, porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, Nossa assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então, é muito importante essa agenda nossa social. Por fim, tem uma agenda de tecnologia. Meu Deus do céu, que picareta. Não, faço até questão de repetir. Ó. Olha a pachorra que esse idiota... Porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim... Ai, meu Deus. É retórico bolsonarista, né, gente? Falar que o Pix revolucionou. Isso é uma medida que já tinha há muito tempo. Muito tempo. Não revolucionou nada, amigo. Isso é só uma nova modalidade de pagamento. Agora, por conta do Pix, você quer justificar que melhorou socialmente a vida das pessoas? Melhorou o quê? É o subemprego. Se trata do subemprego, da desigualdade. Né? A falta de sensibilidade desse cara choca. Aliás, não choca, é da estirpe dele, dos liberalecos, dos Faria Limers. O mercado financeiro de São Paulo, a elite de São Paulo, até mesmo o Rio de Janeiro, de onde ele é. Essa galera, ela tá se lixando pro povão. E qualquer detalhezinho, ou mesmo usar a muleta do Pix, para defender os seus, eles o farão, né? Mas é isso, chega desse picareta desse Roberto Campos Neto, né? Contando aqui os meses para a gente ficar livre desse picareta, que o Banco Central, enfim, faça um bom papel no nosso país, como já foi feito no passado.